Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Ih, acho que a gente perdeu o contato. Temos imagens, mas não temos o áudio, é isso? Ih, Vera vai por mímica hoje. Estamos vendo ela, mas não estamos... Voltou? Eu voltei. Aí, Acho oi, que Vera. sim, eu ouço vocês agora. Eu vou para o Rio e a Carol morando, e não encontro a Carol, venho para Salvador quando a Carol vai para São Paulo, a gente está se desencontrando, amiga. Isso é aquela máxima do carioca do vamos marcar que a gente não marca nunca. Hoje, inclusive, no Santos Dumont, eu estava vindo para cá, encontrei um amigo nosso que eu tô para marcar um café com ele, vamos marcar, encontrei no Santos Dumont. É assim que carioca se encontra, amiga. Mas isso tá fácil de resolver. A Carol marca uma outra vinda pra cá e a gente resolve isso, Vera. Tá feito. Só depois das férias agora. Pois é. Vem cá, vamos de resumo da semana. Finalmente saiu o pacote aí do corte de gastos. O mercado reagiu mal, 2 dias de altas inéditas no dólar. Hoje passou de R$6. Por que caiu tão mal, hein, Vera? Carol, o principal motivo dessa reação tão negativa ao pacote não foi tanto as medidas, que sim, foram consideradas insuficientes, mas principalmente o governo ter decidido casar o anúncio com o da reforma do imposto de renda. Todo mundo achou que esse tiro saiu absolutamente pela culatra, que você dá um sinal no sentido da economia e um outro no que está sendo chamado de populismo tributário, e que vai gerar uma queda de arrecadação que os economistas não têm certeza se será possível de compensar com as medidas de aumento dos impostos para quem ganha mais. Então, se o que você perde, isentando quem ganha até 5 mil, você ganha sobretaxando quem ganha mais de 50 mil, também não sabem como o Congresso vai aprovar essas medidas. Então, cobriu de mais incerteza ainda um pacote que também foi considerado insuficiente. O governo está falando de uma economia possível de mais de 70 bilhões ao longo aí dos próximos 2 anos, né, até 2026, e o mercado acha que ela não passa de 50 bilhões, que se você espremer todas as medidas que estão ali, você não tem um ganho superior a 50 bilhões. Então, também tem esse descompasso da avaliação do que é possível economizar, deixar de gastar, se o pacote for aprovado na íntegra, que também é uma outra dúvida que existe, porque ele mexe numa série de rubricas, ele tem proposta de emenda à Constituição, então toda essa incerteza de um pacote que demorou muito para ser gestado e quando veio truncado e com a comunicação muito truncada, levou a essa reação exacerbada aí do mercado, 2 dias de alta e fechou pela primeira vez acima de 6 o dólar, né? Vera, e também hoje teve uma manifestação do próprio ministro Fernando Haddad, né? Ele estava num evento ali com banqueiros, um almoço com banqueiros, e aí na fala dele, num trecho ali, ele admitiu que pode rever alguns pontos do plano, falou até em propor outros planos se for necessário em breve. Que mensagem que isso passa? Não parece que demorou tanto ali do governo estudando esse plano para durar um dia, algo assim? Passa essa mensagem, passa a mensagem de que o governo não esperava uma reação tão negativa como a que veio, e ele foi claramente em missão de paz, né? Foi com um discurso super conciliatório nessa linha de que pode rever tanto a questão da correção da tabela do IR, de isenção do IR, né, dizendo que ela só vai passar realmente se mostrar fiscalmente neutra, na linha do que o Rodrigo Pacheco tinha dito ontem e hoje, mas também porque ele levou vários ministros junto com ele, levou o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para mostrar ali coesão da equipe econômica e um alinhamento com o Banco Central, no sentido de sim, a gente tem um compromisso de cumprir as metas fiscais e estamos em linha com o BC. Então, isso foi bem visto, o tom dele foi muito bem visto, ele deixou de usar o púlpito, preferiu não fazer um discurso e sim responder às dúvidas dos banqueiros, isso também foi considerado um ponto positivo, por quem eu consegui conversar. E é isso, apagando um incêndio que eles não esperavam que fosse ser na proporção que foi.
E aí tem muita falha do próprio governo, né? Porque sabia que tinha criado uma expectativa com esse pacote. É engraçado isso, né? A expectativa foi criada pelo governo, foi ele que falou, olha, nós estamos gestando esse plano. Aí vieram vários ministros falar numa linha contrária do Haddad. Todo o ruído foi causado pelo próprio governo. Inclusive, essa ideia de anunciar tudo junto, que foi dada pelo Sidônio, o marqueteiro do Lula. Precisamos anunciar alguma coisa boa junto. E aí não avaliaram que a montanha poderia parir 2 ratos, que foi o que acabou acontecendo. Nem um pacote, nem o outro foram bem recebidos. Então, o Haddad percebeu isso e foi num tom conciliatório para esse almoço. Mas não é só ele, e quase, não é todo mundo que está em tom conciliatório. Agora, Vera, por que a reação foi tão negativa, essa nova faixa de isenção do imposto de renda? Porque, em tese, é uma medida popular, positiva, né? Você mudar ali a regra, taxar menos quem ganha menos e taxar mais quem ganha mais. E a reação acabou sendo negativa, inclusive, no Congresso. Por quê? Em parte é porque quem está no andar de cima, na cobertura, como diz o Rui Costa, realmente não quer pagar imposto. Isso é uma coisa que é histórica no Brasil, é atávica. É cultural e tem apoio. Esse pessoal é financiador de deputado, né? Já foi financiador no passado quando podia financiar, mas ainda tem altas relações com deputado, com senador. Então é um pessoal mais bem articulado e que para você aprovar qualquer tipo de tributação para o chamado andar de cima é uma coisa mais difícil mesmo, Carol. Mas, por outro lado, tem essa queixa, que essa sim é queixa legítima ali por parte de economistas e tal, que se você precisa ainda cortar gastos porque você está com déficit, você não pode anunciar uma medida que você não sabe se vai ser fiscalmente neutra no final. E aí a medida foi anunciada muito de afogadilho, ninguém tem firmeza nas contas que foram apresentadas, tem 1000 divergências sobre como vão incidir as alíquotas, se é uma coisa gradativa, até chegar a 10% para quem ganha acima de 100 mil, na questão ali da taxação dos mais ricos. Então, tem muito ruído, está mal explicado, é de difícil compreensão. A gente sabe que qualquer reforma tributária é um parto para sair. A do consumo levou mais de 30 anos. E você mandar algo que tem essas características conhecidas junto com um pacote para o qual existia uma grande expectativa, bagunçou tudo. Tanto que agora o Arthur Lira e o Pacheco, a meu ver, são quem está com o melhor discurso. Olha, vamos separar as coisas, é preciso separar. Vamos aqui, eles se comprometeram com a urgência do pacote. É claro que isso também não vai sair de graça, vai custar emenda, vai custar uma grande negociação, mas pelo menos se comprometeram com a urgência disso. O governo deveria deixar um pouco de lado essa questão. Olha, a gente vai maturar melhor, a gente vai fazer um pacote mais sólido para... A reforma do IR é uma proposta de campanha do Lula? Ela é. A gente vai insistir nela, mas a gente vai fazer isso depois que a gente mostrar que a gente é fiscalmente responsável e que a gente tem compromisso com o nosso arcabouço. Você faz isso até com mais discurso, até com uma bala na agulha. Olha, eu fiz aqui o que eu me comprometi a fazer e agora eu vou cumprir a minha promessa de campanha. Ô Vera, nessa sexta também teve um outro movimento ali, alguns aliados do governo, representantes ali da esquerda, tentando colocar o debate no outro lado, né? Culpando um pouco o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por essa alta super expressiva do dólar. O que a gente pode entender dessa estratégia? Essa estratégia pode, de alguma forma, conter um pouco o mercado? Não, zero, né? Só vai atrapalhar, como sempre. Isso aí estava nesse cálculo de você anunciar uma coisa boa e aí falar, olha, uns pensam nos mais pobres, outros pensam nos mais ricos. Essa dicotomia burra, né? Bastante arbitrária e que não ajuda o governo em nada. Porque o Galípolo, que é o futuro presidente do Banco Central e que foi nomeado pelo Lula, foi o sub do Haddad no Ministério da Fazenda, o que ele está dizendo hoje? E ele disse nesse evento que parece lógico que haja uma taxa de juros contracionista por mais tempo, porque as condições não estão dadas para baixar o juro. Então, quando for o Galípolo que assumir, eles vão fazer tarde, vilanizando o presidente do Banco Central, contrapondo, esse aqui é o malvado e esse aqui é o bonzinho com o Haddad do outro lado, como fez o PT nas suas redes sociais hoje, ou entrar com uma ação. O Guilherme Boulos entrou com uma ação contra o Campos Neto, pelo fato dele não ter intervido nos juros para baixar, aliás, no dólar, para baixar o dólar e ele parar de 6. O que aconteceu?
quando ele passou de 6, o que aconteceu? O Galípolo disse que não tem que intervir no câmbio. Só tem que intervir no câmbio se você notar alguma disfuncionalidade. E o que ele está dizendo? Chegar a 6 diante do que está aí não é disfuncional, era esperado. Então, esse pessoal precisa entender os mecanismos da economia antes de tentar sair fazendo política e proselitismo político com coisas que fazem preço para o governo. O governo vai ter que gastar mais para financiar a sua própria dívida se o dólar estiver nesse preço, se os juros futuros forem subindo. Então, isso só atinge o próprio patrimônio do governo, piora a avaliação, a percepção de que tem um governo dividido, de que a esquerda vai atrapalhar o Haddad e não ajuda em absolutamente nada. Bom, do lado da oposição veio à luz o relatório completo da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que antes falava em dar sua vida pela liberdade, coisas do tipo, terminou a semana falando em anistia e pacificação. Sentiu a água subir, Vera? Pois é, os 3 Is foram arquivados rapidamente, junto com o plano ali de golpe, né? Que coisa! Só vai ter a paz, o país só vai se pacificar se houver anistia a todos, ampla, geral e restrita. Ontem estava falando aí em procurar uma embaixada. A verdade é que o medo bateu. Eles entenderam que a situação é muito grave, que além desse caso tem outros vários esperando por uma denúncia do Procurador-Geral da República, e isso deverá sair em breve, talvez uma denúncia só com vários desses casos juntos, e que isso leva o Bolsonaro para um lugar aí próximo de uma condenação que tem tudo para acontecer na primeira turma do Supremo, e não no plenário. Esses julgamentos acontecem na turma. Também é uma outra tentativa deles de levar para o plenário, alegando que na turma o Alexandre de Moraes tem uma maioria mais sólida, mas nem no plenário o Bolsonaro teria vida fácil. Então está realmente uma complicação, a semana termina muito complicada para ele, e essa falação dele aqui, ali, entrevista dele, do Flávio Bolsonaro, denota um nervosismo tremendo com essa situação, Carol. E também vai surgindo um certo clima de cada um por si, né, Vera? Porque ali no entorno do Bolsonaro, porque hoje o próprio advogado dele sugeriu numa entrevista que militares poderiam tentar depor o próprio Bolsonaro se esse plano todo funcionasse. Mas não é um tiro que sai pela culatra? De uma certa forma, eles não estão reconhecendo que a trama, de alguma forma, está correta, aconteceu. Pois é, ele narra os acontecimentos tal qual a Polícia Federal conta. O general Mário Fernandes estava dizendo isso, dá o nome, punhal verde e amarelo. Essa entrevista foi dada ao Estúdio I, comandado pela Andréa Sadi na Globo News. E o advogado, o Paulo Cunha Bueno, ele praticamente repete ali todo o script narrado pela Polícia Federal só para modificar isso. Olha, o que eles queriam era uma junta militar e o Bolsonaro não estava no plano. Então, realmente, aquela situação em que os ratos vão vendo o navio encher de água, o porão, começa a tentar sair, salvar cada um a si mesmo e dane-se o resto. Ele agora está tentando passar todo o ônus para os militares que eram subordinados ao Bolsonaro. É muito importante lembrar uma coisa pela qual o Bolsonaro tinha uma verdadeira fixação, que só pode ser uma fixação de quem foi expulso pela porta dos fundos do Exército, que fala que o comandante maior das Forças Armadas quem é? Sou eu. Comandante maior das Forças Armadas sou eu. Toda hora ele falava isso. E agora, de repente, tinha um plano das Forças Armadas à revelia dele, sendo que muitas dessas etapas se deram no Palácio do Planalto, se deram no Palácio da Alvorada, ou seja, não é crível, é cada um por si, mas tem esse fato que se eu sou o Paulo Gonet, eu pego essa entrevista, coloco na denúncia, que é o advogado do Bolsonaro admitindo os passos todos da trama golpista, portanto, não vai dar para negar depois. Você tem 2 caminhos, ou você nega tudo, ou você admite uma parte. Ficar com os dois não dá, não. Que dureza. Agora o Bolsonaro quer ser vítima do golpe, Vera. Isso aí. É só o que faltava, né? Só o que faltava. Minha amiga, temos música? Temos música. Hoje saiu um disco novo da banda paulistana, uma banda muito boa, vocal, aí, com vários músicos, chama Cinco a Seco. E na música de abertura do álbum, tá lá ele, Chico Buarque. Faz tempo que ele não lança um álbum próprio de inéditas, mas tem feito
algumas colaborações. A música chama Comédia de Enganos, ela pode ser um bom título para várias coisas que a gente tratou aqui nesse resumão. Mas tem lá a voz do Chico, demora um pouco para entrar, é lá pelo minuto 3, mas vamos ouvir o comecinho e tá em todas as plataformas, todo mundo pode ir lá ouvir. Veja bem, a vida urge mais do que nunca e logo surge uma esperança e uma toada. Eles, nossos antepassados, vivem imersos em nossas jornadas, nos objetos, nas piadas, se manifestam em nossos gestos, assistem sempre. Vera, bom fim de E semana, tem hein? o Chico depois, viu? Para você também, boas férias, divirta, se aproveite, volte logo. Obrigada. Vamos marcar, Vera. naquele estilo carioca. Vamos marcar. Tchau, gente. Tchau.